Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, nós te buscamos nesta hora, Senhor, para sentir-te a presença, para mergulhar neste manancial de amor e misericórdia do seu Evangelho em nossas vidas, para sentir a vossa presença em todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Sentimos-te, Senhor, em nossas vidas, em todos os olhares que suplicam, em todos os sentimentos de gratidão, em todos aqueles, Senhor, que transitam pela existência da terra buscando sentido à vida. Se conosco, Senhor, embala os nossos sentimentos na suave melodia do seu amor. Conduz os nossos passos tantas vezes incertos e estende-nos as mãos misericordiosas que nos abençoam a cada dia. Em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E o item que nós estamos encerrando, finalizando nesses dias, são os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre pronta a obra à sua chegada. Todos esses dias da semana nós temos levado à reflexão de que a obra do trabalhador espírita cristão é ele mesmo. É aquilo que, através das adversidades, dos estímulos, das oportunidades, dos compromissos, dos deveres, geraram em nós construções morais. E é isso que nós vamos entregar, a obra pronta, e esta obra é a reunião de muitos, porque cada qual de nós tem recebido um quinhão, tem recebido uma seara, o seu espaço reencarnatório, para que esse espaço reencarnatório, no tempo que nos foi concedido, pudesse ser para nós o nosso canteiro de obras e uma empreita de luz. E muitas vezes aqueles que nos antecederam receberam a mesma gleba e foram conduzidos voluntariamente a construir a sua obra. E nós outros, nos considerando retardatários, mesmo assim, temos as mesmas oportunidades de fazermos uma investigação profunda naquilo que nós trouxemos de degenerado para regenerar. Porque o planeta só será regenerado se houver regeneração íntima. E quando o nosso olhar estiver lúcido para o ponto da minha regeneração, e eu o fizer,
eu estarei entregando a obra. E nesses dias todos temos falado bastante sobre isso. E hoje nós gostaríamos de trazer uma mensagem que eu sempre gosto de refletir do Fonte Viva, que é a lição discípulos. Parece que discípulos só foram alguns grandes cristãos da humanidade. Mas não é assim que Emmanuel traz para nós. Todo aprendiz da terceira revelação, todo espírito que está buscando a expressão maior dos seus sentimentos e, portanto, da expansão da consciência, que é concomitante à medida em que expandimos sentimentos, expandimos a consciência. E nesse momento que nós estamos na colaboração da obra do Senhor, nós podemos nos considerar que estamos candidatos ao discipulado. E o que Jesus disse sobre isso? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A Joana de Ângeles tem uma frase interessante, que ela diz assim: não se chega à cristificação sem passar pela crucificação, né? Lógico que é num sentido alegórico, mas qual é a via crucis nossa? Aqueles percalços que eu criei para mim, espinheiros que eu plantei com as minhas próprias mãos, desatinos que me encantaram, ilusões que me arrastaram e transgressões que me confundiram. Onde estão essas passagens nossas? Porque as da vida de Jesus nós as sabemos. E se nós fizermos uma comparação dos passos de Jesus e os nossos passos, vamos perceber que a estreita relação entre os testemunhos de Jesus e o convite do nosso planejamento reencarnatório para os mesmos testemunhos. Porque ele é o nosso modelo e guia. Então, quem quiser tomar sua cruz, significa quem quiser assumir a responsabilidade de dar cabal cumprimento ao seu planejamento reencarnatório, este pode seguir Jesus. Então, Emmanuel diz assim: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus. Todos podem se classificar e dizer-se discípulo de Jesus. Mas isso se faz muitas vezes com entusiasmo da palavra verbal, como se a ligação legítima com Jesus estivesse circunscrita a problema de palavras e não de posturas. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada um de nós, consciente, é um conjunto de deveres para consigo mesmo. Todos os dias nós temos falado desses deveres, né? Então, o conjunto de deveres para comigo mesmo, para com a família, para com o grupo em torno do qual eu convivo, esses recursos da vida de cada um de nós, quando bem vivenciados, nos levam a esse estado de aprendizes a discípulos de Jesus. Então, deveres, família, corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Eles são a escala de deveres. E deveres são situações que nós temos que refletir, porque o dever já é um ditame da consciência. Não são aquelas obrigações que eu faço contrariadamente, mas o dever é um imperativo da minha consciência, dirigindo os meus passos para comigo, dever comigo mesmo, para a família, para o grupo de convivência
e para a humanidade da Terra. Essa é a postura do alinhamento do discípulo. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes do Evangelho, ou seja, alinhados aos princípios do Evangelho de Jesus. Quando todas essas nossas ações simples forem alinhadas aos princípios do Evangelho de Jesus, nós estaremos caminhando, levando a nossa cruz, ou seja, nós estaremos arcando com a consequência dos nossos atos, porque a cruz é isso, eu arcar com a consequência dos meus atos. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é peculiar, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte, é imprescindível. Porque se buscarmos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, por que estamos usando a palavra discípulos? Porque o Evangelho coloca os obreiros do Senhor, que são os apóstolos, são os discípulos, são os da última hora, né? Tendo em vista que o da primeira hora, né, foram os profetas, em seguida com Jesus vieram os apóstolos, discípulos e primeiros cristãos, e a nossa hora? Que momento é esse que a humanidade atravessa? O momento onde a doutrina espírita precisaria ter para nós a expressão máxima do cumprimento das leis de Deus. Então, para sermos discípulos, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos. Testemunhos de assimilação do bem para acompanhar os passos de Jesus. O convite, o chamamento é de abrir mão dos nossos maus hábitos, dos nossos encantamentos aparentes, das nossas ilusões arrastadoras e de tudo que não é de natureza divina em nós. Este é o grande exercício para nós exercermos qualquer função na vida, né? Seja de mãe, de pai, de trabalhador, das inúmeras profissões, nós precisamos ter esse alicerce bem estruturado sobre o qual qualquer função, qualquer profissão, qualquer atividade será grandiosa para o espírito. Então, aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras. O madeiro, simbolicamente a cruz, que trazem o fardo pesado de provas acerbas e até expiatórias, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta, através do endurecimento e da fuga. Estão ali com o seu fardo, mas não estão seguindo Jesus, porque estão no patamar da revolta, do endurecimento, das fugas espetaculares. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-o à porta de vizinhos e companheiros. Então, há muitos na humanidade trazem a cruz, ou simbolicamente o fardo, e não seguem Jesus porque se revoltaram ou fugiram. E outros que falam palavras maravilhosas, são capazes de dizer tudo sobre o Novo Testamento ou sobre o Evangelho, mas não carregam a sua cruz, não assumem o seu compromisso e os depositam no coração dos seus vizinhos, à porta dos seus companheiros, e não assumem a sua transformação. Então, serviço e aprimoramento, ação e progresso, diz Emmanuel, palavras fortes. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Então, a docilidade do espírito em ceder à sua personalidade em detrimento de valores de Jesus, somente depois de semelhantes aquisições,
é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Como nós sabemos, Jesus, o mestre dos mestres, né? Que como mestre veio à Terra para trazer para nós uma experiência de amor, revelando na sua vivência o Evangelho, para que nós pudéssemos sair do estado que nós nos encontrávamos. Então, a importância que tem todo aquele que ensina. E nós estamos falando de uma profissão, interrompemos alguns dias, mas estamos dando sequência hoje. Estamos falando de uma profissão que é a profissão do professor. E então gostaríamos de começar levando flores dos nossos corações, levando os nossos melhores sentimentos, a nossa reverência mais profunda àqueles professores que nos tiraram do patamar que nós nos encontrávamos e nos elevaram até onde eles estavam. Porque essa é a função do professor. O professor é aquele espírito que, trazendo uma bagagem na sua intimidade, com a sua vibração, com o seu magnetismo, com o seu conhecimento, ele promove um estado de elevação naquele que entra em contato com ele, elevando-o a uma posição superior à qual aquela criatura se encontrava. Então, dentro desse entendimento, Deus é único. E Deus, sendo único, criaria coisas e princípios inteligentes únicos. Tudo que Deus cria é único, como Ele. Isso é muito importante de nós entendermos. Porque tudo que Ele cria é a sua semelhança. Somos únicos, absolutamente únicos. Como Deus é único. E tudo que parte de Deus é como Ele, em alguma instância. E num determinado momento da nossa vida evolutiva, nós vamos ser convidados a ocupar uma posição e outra. E quando somos convidados a ocupar a posição do professor, temos realmente uma missão a executar com aqueles que estarão conosco. E entender isso é de uma grandeza espetacular. Então vou ler um trechinho para a gente aquecer o nosso pensamento, que diz assim, é do texto No Mundo Pessoal, do livro Rumo Certo. Quis a divina providência viesse nascer no universo por inteligência única. Olha que lindo isso. Quis a providência divina viesse a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis sobre a justa obrigação que te concedes, que te conheceres. Mas não nos referimos a isso para que te percas no orgulho, e sim para que te esmere no burilamento próprio, valorizando-te na condição de criatura eterna, em ascensão para a espiritualidade superior, a fim de brilhar e cooperar com Deus na suprema destinação de sabedoria e de amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Então,
nesse momento da humanidade, muitos espíritos têm revelado que esse século é o século da educação. E obviamente que não é simplesmente da educação formal acadêmica, mas é o século da educação. E todos nós vamos estar em posições em que seremos convidados a ensinar. E esse movimento de alma que nós temos que fazer, ele necessita que haja da nossa parte uma consagração, como falamos outro dia, ao ensino. Consagrar de verdade para que realmente aquele que estiver conosco possa ser despertado nas suas potencialidades através das vibrações de amor que nós vamos emitir uns para os outros. Então, o professor, ele sempre enxerga mais longe, porque o conhecimento, ele é mesmo fundamental. Porque é através do conhecimento que nós vamos reconhecendo cada vez mais profundamente Deus nosso Pai. Porque quanto mais nós conhecemos sobre alguma coisa, mais Deus se revela para nós nestas coisas. Quanto mais nós conhecemos as pessoas, os espíritos e tudo que nos cerca, quanto mais conhecimento associado ao sentimento, mais nós nos tornamos espíritos que reverenciam o Pai. Então, o professor não é apenas aquele que ensina alguma coisa, mas que socorre e vela. Então, Emmanuel traz essa frase, socorre e vela, né? Então, socorre o quê? A ignorância. Porque quando o aluno se aproxima do professor, ele traz em si uma ignorância, entre aspas, que aquele professor, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com o seu amor, vai desvendar para aquele espírito um caminho novo. E sem nenhuma sombra de dúvida, quando o espírito não cumpre com a sua tarefa que abraçou ainda no mundo espiritual como uma profissão, quando ele não cumpre isso na Terra, ele é responsável, sim, pelo desvirtuamento daquela criatura que não recebeu dele o que ele veio para lhe entregar. Então, nós estamos vivendo um momento na Terra em que esse movimento de alma é fundamental. O professor ter um padrão moral capaz de elevar aqueles espíritos que estarão com ele ao patamar que ele se encontra. Porque qualquer conhecimento que nós possamos levar para alguém desassociado de uma moralidade pode fazer muito mais mal do que bem. Então, quando nós pensamos na função de um professor que
que tem uma moral abalizada nas leis divinas, e ele vai ensinar, por exemplo, um aluno a fazer uma continha simples, a somar, ou a dividir, ou a multiplicar, ou frações, elementos simples da matemática, jamais ele poderia deixar de comentar o que é realmente somar. Que soma não são só de números. Enquanto ensina que 2 mais 2 é 4, deve realmente conduzir aquele espírito a entender o que é soma no universo. O que é somar eu com você. Enquanto um professor ensina as letras, encadear palavras e formar frases, e ensinar a escrever uma carta, o que significa comunicar a verdade. Que as palavras estão a serviço da verdade. Então não dá para ensinar uma redação sem falar da verdade. Porque quando as palavras estão em nome da mentira, o que acontece conosco? E quando um professor vai ensinar sobre geografia, que vai falar dos continentes, que vai falar até das rochas, das composições que existem, ele vai ter que despertar no aluno o interesse pelo respeito entre as nações. Que as nações existem porque elas têm funções. Não são meras meras divisões geográficas, políticas, mas que as nações têm seu lugar no concerto dos mundos. E assim sucessivamente. Mas quando nós tornamos o ensino frio e sem nenhum significado para o espírito eterno que nós somos, não conseguimos de maneira nenhuma exercer o papel que viemos fazer ali e ficamos registrados no campo mental daqueles que estiveram conosco apenas alguém que passou, do qual a gente não lembra o rosto, o nome e nem coisa nenhuma. Então esse movimento que o professor tem que fazer na Terra é um movimento de realmente estar com o outro. Estar presente, comungar as suas ideias luminosas com aquele que está ali para elevá-lo a um padrão superior. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que o espírito que está nessa vivência, que está nessa possibilidade de expandir tudo aquilo que ele é, quando ele sente, quando o espírito que está na posição do professor sente que ele é único na vida daquele aluno. Ele é único em si mesmo. E ele é único na existência daquele que está com ele, causando um impacto único. E isso é para todas as profissões. Quando nós nos movimentamos nesse sentido, vamos nos enchendo de esperanças de que
esse desastre que nós estamos vendo na humanidade por falta daqueles espíritos sérios, competentes, ligados nos seus compromissos existenciais e fazendo aquilo que vieram fazer na Terra. A falta disso tem trazido o que nós estamos presenciando. E aí, o pensamento materialista, o pensamento muitas vezes prático, extremamente prático, impede que nós sejamos os trabalhadores da última hora na função que viemos realizar. Porque o professor que realmente atua de acordo com a sua profissão, em poucas horas, em poucas semanas, em poucos anos, ele é capaz de levar aquele que está com ele a patamares inimagináveis, porque ele é o trabalhador da última hora. Ele faz numa hora, num minuto, num mês, com aquele que está com ele, o que aquele espírito ainda não fez com ele próprio há milênios. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. De aonde quer que nós nos encontremos, na posição que nós estamos, realmente sermos a diferença. Porque nós estamos acostumados, pelo tamponamento da matéria, pelo materialismo exacerbado, a estarmos numa família e não criarmos vínculos familiares. Não é mesmo? Então, vamos olhar para a nossa família. Às vezes a gente tem 3, 4 irmãos, não sei quantos tios, primos, pais, mães, avós. Estamos ali naquela família e não criamos vínculos familiares. Voltamos ao mundo espiritual sem ter feito daquela família a nossa família espiritual. Vivemos apenas com o sobrenome, vivemos apenas num contexto material, dentro de uma casa, que nem sempre é um lar, sem nos tornarmos família. Da mesma maneira, nós fazemos isso com tudo. Nós assumimos uma profissão sem nem por um segundo termos de verdade exercido aquela profissão. Ficamos na periferia, na superficialidade, sem exercer de fato e de verdade o que viemos fazer. Então, vamos pensar aonde Deus nos colocou. Vamos pensar, como nós lemos no início da nossa fala, quis a divina providência viesse a nascer no universo por inteligência única. Deus quis que nós estivéssemos aqui e que de maneira única, fizéssemos o que viemos fazer. Vamos fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender cada vez mais, para servir melhor, Senhor. Que nesse momento tão especial da nossa vida, sejamos nós aqueles espíritos a viver de acordo com os teus ensinamentos e nos libertarmos, Senhor, da ignorância, nos libertarmos, Senhor, das pequenezas e nos tornarmos fiéis servidores, para que aqueles que cruzarem o nosso caminho possam receber do que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Pai, pela sua presença generosa, que nos socorre, que nos ampara, que vela por nós. Que os nossos passos na terra sejam luminosos, que nós possamos estar uns pelos outros, que sejamos, Senhor, aqueles espíritos a abraçar as causas que nos comprometemos ainda no mundo espiritual, de abraçar na terra, e com isso nos engrandecermos em espírito. Mil vezes obrigado, Pai, porque nos encontramos aqui, rodeados de irmãos, de companheiros, de espíritos que nos oferecem a oportunidade sublime de nos tornarmos melhores. Ampara, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa e das casas irmãs. Que eles recebam nesta hora todo o seu amor e que esta equipe socorrista possa ir até eles, nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, dispensando tudo aquilo que são necessitados. E nós outros, Senhor, oramos pelo Brasil, por esta pátria amada, Mestre, que há de ser a pátria do Evangelho, quando todos nós nos tornarmos cristãos e emitirmos nossas vibrações para o mundo inteiro, vibrações de retidão, de paz, de justiça, de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.